Bom, eu vou voltar lá para a Dulce, né? Para que ela possa fazer perguntas, representando aqui a sociedade civil, né? Representada neste debate, nesta entrevista, hoje com o candidato ao Senado pelo PRTB, Laírson Lucena. Quero lembrar que você pode votar nos candidatos, é só você, de duas formas, ou através do nosso portal, www.tvnova.tv.br, lá tem um cantinho para a nossa pesquisa, você acessa aí o nosso site, né? Ou então através da telepesquisa, o telefone da telepesquisa é o 3207-0121, opção 4, 3207-0121, opção 4. Vai votando aí, dia 30 a gente dá o resultado final para vocês nesta nossa enquete com o telespectador da TV Nova Nordeste. Vamos lá, Dulce, sua pergunta agora. Senhor Laírson Lucena, né? Nós observamos extrema necessidade junto aos nossos adolescentes abrigados de encaminhá-los para o mercado de trabalho, né? O início, né? O iniciozinho. Só que a gente percebe que é necessária uma capacitação, né, profissional, uma inclusão digital, né, na vida deles. E de extrema dificuldade nossa encontrarmos algum órgão que esteja pronto a recebê-los, né, e prepará-los. Então, diante disso, eu pergunto ao senhor, né, se existe também alguma proposta, algum planejamento, né, que abarque essa questão. Existe sim, Dulce. Quando se trata de jovens, adolescentes, nós temos várias características a serem observadas. Por exemplo, o jovem que você fala é um jovem que, quando ele bate na porta de uma empresa, muitas vezes ele é desvalorizado ou marginalizado, ou desprezado mesmo. Então, antes de mais nada, temos que primeiro também conscientizar as empresas ou comprometer essas empresas a receber esse jovem que você está se referindo. Porque não é só treiná-lo e soltá-lo no mercado, porque o mercado não vai absorvê-lo como absorvem outros jovens que vêm de outras camadas da sociedade com outras oportunidades e outras indicações. Então, quando se trata de política pública para este jovem, que precisa não só de capacitação, mas precisa também valorizar-se e ter uma autoestima adequada para enfrentar o mercado de trabalho, e do outro lado tem que ter um empregador pronto para colocá-lo no mercado. Então, isso só com programa de política pública. Mais uma pergunta, pastor Jarbas Arruda, da Casa de Recuperação Pelotão de Cristo. Pode falar, pastor. Meu querido, eu fiz a primeira pergunta em relação ao partido. Agora, essa pergunta vai direcionada a Vossa Senhoria. Nós sabemos que há 3 pilares para toda a questão política, que vem para a saúde, segurança e educação. Sabe-se que o senhor é lecionador. E o que levou ao senhor a se candidatar? E se candidatando, qual seria a sua prioridade na parte da educação? Que é onde é a parte justamente que focaliza os jovens. Porque hoje os jovens estão repetidores de informação. É necessário que eles sejam seres pensantes. Qual seria o projeto seu específico nessa área? Pastor Jarbas, para falar de educação, eu me sinto mais à vontade. Através justamente das investigações, da minha caminhada como universitário e as oportunidades que tive de enfrentar através de investigações de mercado, investigações junto à sociedade, pesquisas, foi quando justamente eu passei a conhecer a deficiência dessa sociedade. Agora, quando se trata da educação para os jovens, nós temos que imaginar que, para que eles possam pensar, eles também têm que ter consciência da sua própria realidade. É a lógica de o Estado proporcionar, no contexto daquelas comunidades, e aí isso não quer dizer uma comunidade como um município, pensando num projeto único, mas sim Estado como política pública, onde teríamos uma distribuição melhor de programas, fazendo com que jovens em determinadas faixas etárias que ficassem ou que estejam mais vulneráveis a receber as informações e só repeti-las, fazer com que esses jovens se reúnam para se discutir propostas. Por exemplo, temos uma delas que foca o próprio universitário, onde aquele TCC, no final,
em vez de ser apenas uma proposta para se guardar na gaveta posteriormente, ela será beneficiada, remunerada, o universitário será remunerado, desde que ela esteja adequada à realidade da sua comunidade, da sua sociedade. E uma vez essa proposta sendo apresentada à Câmara, e aí isso já é uma proposta de Senado para que a Câmara Estadual, né, os deputados estaduais de cada estado possam receber esses projetos, e uma vez aprovados, o universitário é remunerado e nós teremos um projeto com o olhar de um universitário que já não é mais apenas um repetidor. Ele vai ter um senso crítico mais focado. Ivanise Laurentino, presidente da Associação dos Deficientes de Peixinhos, ADEP. Primeiramente, eu gostaria de falar ao nosso candidato a senador que a inserção do deficiente, como você falou, atualmente no mercado do trabalho não é bem assim como se diz, né? Como se vê, como a gente vê. A própria inserção ela é excludente. Porque quando ligam para a associação, a própria pessoa ela quer eu quero um deficiente que ele não seja, ele não ande, ele não faça, ele só enxergue, ele não enxergue, ou então ele não ande de cadeira de roda. Então, há uma exclusão do próprio você seleciona o próprio deficiente. Mas a minha pergunta é o seguinte, que os concursos públicos são generalistas e não exigem nos editais preparação ou especialização dos profissionais para trabalhar no setor da deficiência, principalmente no setor mental, ocorrendo um sucateamento nos serviços, ficando o deficiente sem assistência. Pergunta-se, qual a proposta do seu partido para a organização de equipe de saúde da família, com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais preparados para atender o deficiente mental? Ivanise, é um desafio pensar numa proposta multidisciplinar para poder se atender não só o deficiente que você coloca, mas também para atender a necessidade do mercado. Então, quando se trata de poder de política pública, aí é onde eu concordo com a sua voz de defender um grupo e que esse grupo ele tem que não sofrer o que o mercado impõe. Agora, é um embate. Para que possamos colocar isso como política pública, eu imagino que nós precisamos primeiro diagnosticar quem são esses deficientes, quais são as suas habilidades, quais são as suas capacidades. E isso, quando eu falo em diagnóstico, é que nós também, do outro lado, teremos o diagnóstico do mercado para o que eles realmente precisam. Porque acredito eu que, mesmo como instituição, você não tem essas duas informações. Talvez você não tenha, se você diz que tem, muito bem, mas talvez o mercado não tenha. Você não tem o que o mercado precisa. Talvez, como política pública, nós podemos colocar um programa onde a cota não vai ser apenas para incluir, mas vai ser para incluir exatamente onde o mercado precisa. Então, esse diálogo pode ser um caminho para se avançar. Bom, nós vamos fazer um novo intervalo, daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco, né, nós temos um tempinho a mais, o tempo é 1h20, normal, mas como nós cumprimos aí a cota com as perguntas e com as respostas, já com todos os convidados, nós vamos ficar mais flexível aí no final, franqueada, né, tanto para o jornalista como para a sociedade civil, para quem quiser fazer perguntas e também com a participação do telespectador no meio da rua. Quero convidar você que está em casa para conhecer o nosso portal, né, o site aqui da TV Nova, é o www.tvnova.tv.br. Você vai ver lá a agenda de todas as entrevistas com os candidatos ao Senado, vai ver os melhores, vai ver a entrevista na íntegra, vai ver entrevista na íntegra, vai ver a repercussão das entrevistas, a participação do telespectador através do e-mail. Você pode mandar a sua mensagem no alvivo@tvnova.com.br
e diga como é que você está vendo aqui o desempenho do candidato do PRTB, Laírson Lucena. Isso vai estar também à disposição do internauta no nosso portal na internet, www.tvnova.tv.br. Vou no intervalo, já já a gente volta, sai daí não.